Hoje a salvação entrou nesta casa. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, a 33ª semana do Tempo Comum. Vamos juntos meditar a palavra de Deus para nós neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, neste Santo Evangelho, nos mostra a história de alguém que, já desiludido sobre a salvação, encontra em Jesus aquilo que era necessário para a sua caminhada. Hoje nós vimos a história de Zaqueu. A mensagem do Evangelho hoje quer nos dizer que, para Deus, não existe obstáculo que impeça a salvação. Mesmo para aqueles que pensavam que a salvação era algo impossível, para Jesus, para Deus, isso tudo se torna possível. Zaqueu era um cobrador de impostos e esta pessoa que exercia esta função de cobrar imposto era uma pessoa que não tinha, para a cultura da época, para a religião da época, a possibilidade de alcançar a salvação. Mas por quê? Nós sabemos que muitas vezes nós notamos a presença desses cobradores de impostos na Sagrada Escritura. Eles cobravam imposto porque eles estavam a serviço do Império Romano. E este império dominava a terra de Israel e colocava pesados tributos. E quem adentrava a este sistema, podemos assim dizer, era uma pessoa tida como corrupto. Porque, em primeiro lugar, eles estavam cobrando taxas de seus conterrâneos a favor do Império Romano, e outros porque, de fato, eles não eram apenas tidos assim, como corruptos, mas eram. Não tinha essa de a gente pensar, não, talvez alguém lá era justo. Não tinha como assim acontecer. Quem entrava nesse sistema, entrava num sistema de corrupção. Por essa razão, eles não acreditavam, ninguém do povo de Israel, que um cobrador de imposto poderia chegar a receber a salvação. E aqui nós vemos Zaqueu, que não era um cobrador de impostos qualquer. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Então, se um cobrador de imposto já não era bem visto, imagine o seu chefe. Aqui que nós vemos a ação de Deus em Jesus que modifica esta estrutura. Modifica porque Zaqueu, tendo esta condição, ele não quer ir até Jesus, mas quer pelo menos ver Jesus que iria passar.
tinha o problema dele ser de baixa estatura, criou um jeito, criou um caminho. Subiu numa árvore para ver Jesus que passaria por ali. E a partir daquele lugar onde, um lugar tão estranho, até impróprio, uma cena até cômica, né, de um baixinho lá em cima de uma árvore querendo ver Jesus que ia passar em Jericó, Jesus é que olha Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas Zaqueu foi visto por Jesus. O movimento aqui foi ao contrário. Zaqueu foi alcançado pela misericórdia de Deus. E Jesus diz: Zaqueu, pode descer daí. Não fique em cima da árvore, não. Não queira subir numa árvore para se mostrar grande. Seja você mesmo. Desça depressa e eu vou ficar na tua casa. Veja aqui que Jesus usa o verbo dever. Não é eu quero ficar na tua casa, eu vou se você me convidar. Não, eu devo ficar na sua casa. É o desejo de Deus que não desiste de um filho seu que é chamado à salvação. E Jesus não precisou falar mais outra coisa, Zaqueu. Não precisou jogar na cara dele os pecados que ele tinha. Não precisou falar da corrupção a qual ele mexia. Não, ele mesmo tomou consciência de que quando Jesus entrou na sua casa, ele fez a sua confissão, ele colocou de maneira muito clara qual seria a sua nova vida, restituindo aquilo que roubou até mais do que a lei pedia para acontecer, ou seja, um homem convertido que quis ir até além daquilo que era estabelecido. A partir da confissão de Zaqueu, a partir da conversão de Zaqueu, é que a salvação entrou na sua casa. Não foi a partir do momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas foi a partir do momento que Zaqueu se prontificou a mudar, a pensar diferente. A partir daí é que a salvação entrou naquela casa, disse Jesus. Às vezes nós podemos estar até perto de Deus, podemos estar até perto de Jesus, mas se não houver conversão do coração, não haverá salvação. Que pelo exemplo de Zaqueu hoje nós possamos também olhar para a nossa vida e perceber o que de fato eu preciso mudar. O que de fato eu preciso restituir, o que de fato eu preciso fazer diferente. É o Senhor que vem ao nosso encontro e quer conduzir-nos a esse mistério de salvação. Rezemos pela conversão dos pecadores, por aqueles que, de uma maneira ou de outra, querem ver Jesus, mas que são também e que sejam encontrados pelo olhar misericordioso do Senhor. Que assim o Senhor hoje te abençoe e te guarde, sempre te buscando, e sempre nós nos deixar buscar pelo olhar misericordioso do Senhor, que nos vê até em cima das árvores, em qualquer lugar. O olhar do Senhor por nós é sempre eterno e é sempre de misericórdia. Que assim o Senhor te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.